Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live daqui do canal Empreenda Saudável. Hoje vamos conversar um pouco sobre a questão dos equipamentos. Eu não tenho equipamentos, né? Como que eu vou começar a vender as minhas marmitas? Me ajuda aí, Fernanda. Bom, esse é o nosso programa Aprendendo Mais, né? Falando sobre negócios. Então, sejam aí todos bem-vindos. Então, toda terça-feira a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre assuntos relacionados aí à produção e vendas de marmitas, de comida congelada especificamente. Espero que todos gostem e que indiquem aí para os amigos e pessoas que tenham interesse em trabalhar com essa área. Bom, então qual que é, né, o meu objetivo? Ajudar você, dona de casa ou pessoas que gostam aí de trabalhar com comida, a faturar R$ 8.000 vendendo comida saudável congelada de dentro de casa. Eu sou a Fernanda Cassulo, eu sou nutricionista e sócia, né, proprietária aqui da Naturale Marmitaria, e sou apaixonada por comida saudável e empreendedorismo. Então, é um tema aí para a gente conversar um pouquinho e eu passar um pouquinho da nossa experiência aqui, de quando a gente começou para vocês, tá? O que eu preciso para começar a fazer as minhas marmitas dentro de casa, né? Então, esse é um ponto importante para a gente começar a pensar na estrutura do nosso negócio. Então, é importante aí que você tenha definido qual o seu cardápio, quem vai ser o seu público, o seu planejamento, aquele plano de negócios que a gente fala tanto. Todos esses pontos, antes de você começar a produzir de fato a sua comida, é importante que você tenha eles muito bem definidos para que você consiga, né, fazer o seu planejamento e começar a produzir, tá? Para você que às vezes está em casa, sente um pouquinho de dificuldade, mas, gente, isso vai facilitar muito, isso vai encurtar muito o seu caminho, tá? Quando eu comecei lá atrás, eu não tinha, né, pessoas que me ensinassem aí todo esse passo a passo. Então, muitas coisas eu fui buscando conhecimento, fui buscando um pouco de estrutura para conseguir começar a fazer essas marmitas. E hoje deu tudo muito certo, né? A nossa empresa chegou aqui onde ela está. Então, eu espero que vocês gostem um pouco desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, tá? Quando a gente fala, eu não preciso dos equipamentos, quer dizer que a gente não precisa de uma quantidade de dinheiro para investimento. A gente pode começar muitas vezes pelo que a gente tem dentro de casa mesmo. Então, eu não preciso comprar um fogão X, uma geladeira Y, panelas específicas grandes. Não, eu vou começar com as panelas que eu tenho dentro da minha casa, qual a estrutura que eu tenho da minha cozinha. Então, o meu fogão, a minha geladeira, tudo isso vai me dar um direcionamento para onde eu preciso chegar de verdade. Porque não adianta muitas vezes a gente. E eu conheço pessoas que já fizeram isso, fizeram toda uma estrutura, não fizeram um plano de negócios, e quando começou a fazer os produtos, começou a se perder. Por quê? Porque tinha um espaço lindo, um espaço impecável, cheio de equipamentos de última geração, mas na hora de começar a vender, começou a ter muita dificuldade. E aí é esse o ponto que a gente precisa pensar na hora de pensar de estruturar as nossas vendas mesmo, né? Então, começar de dentro de casa, com as coisas que eu tenho, eu já estou acostumada com os utensílios que eu tenho na minha casa, e aí eu não preciso desse investimento alto. E eu consigo também criar uma rotina de trabalho, desenvolver um planejamento, ainda mais se eu sou casada, se eu tenho filhos, eu consigo ir administrando, né, nesse começo, toda essa questão de dividir a minha produção com o meu tempo de cuidar da família, e isso vai fazendo com que a gente vai nos treinando o nosso psicológico, treinando
treinando as nossas habilidades, e com esse treinamento, tanto das nossas habilidades, né, quanto das nossas dificuldades do dia a dia, é que a gente vai conseguindo conquistar cada vez mais espaço, conquistar mais confiança, conquistar cada vez mais clientes, tá? Então, como eu falei, a gente começou dentro da minha casa mesmo, a gente usava as coisas que a gente tinha em casa, e depois que a gente foi com o dinheiro da própria empresa, investindo na empresa, reformando um espaço, ajustando uma coisa, comprando um fogão maior, colocando uma coifa, comprando os nossos freezers, e assim que a gente foi crescendo. Então, lá atrás, quando a gente começou, eu não tinha nada de uma cozinha pronta. A gente adaptou um espaço que a gente tinha na minha casa e aí a gente começou a fazer essa produção. Então, quando a gente viu que estava entrando já uma quantidade de dinheiro, que eu sabia que eu conseguia reservar um tanto para poder comprar a minha mercadoria do dia a dia e um outro tanto para investir, foi aí que a gente começou a desenhar, né, esse crescimento da empresa, mas tudo ali, anotando, tudo na ponta do lápis, tudo, né, planilhadinho, tudo da melhor forma que a gente conseguia naquela época, porque a gente não tinha todo esse treinamento que a gente, né, está oferecendo para vocês aqui hoje, essa troca de informações, ela é importante para que vocês agreguem esse conhecimento, ou seja, que você deixe esse medo de lado. Então, pega lá um papel, faça as anotações, veja o quanto que você consegue reservar, de repente, do seu salário, de uma renda que você tem aí durante o mês para você começar a fazer os testes dos seus produtos. E aí depois a gente vai pensando na questão da estrutura. Mas inicialmente você precisa começar. Você não precisa ter um espaço pronto, um espaço muito bem preparado para você fazer essas marmitas, tá? As pessoas confundem achando que eu preciso de um espaço, de equipamentos caros para começar o negócio. Hoje a gente tem um espaço, como eu falei, por conta desse investimento. Então a gente foi crescendo ano a ano, mês a mês, e aí isso foi me dando margem para a gente conseguir pegar uma parte das nossas vendas e reinvestir na nossa empresa. Então, quando eu mostro para vocês hoje as nossas áreas, os nossos equipamentos, foi tudo que a gente foi direcionando do nosso próprio dinheiro das vendas, tá? Uma única vez só que a gente realmente pegou empréstimo, mas lá atrás a gente tinha muito pé no chão de não querer pegar dinheiro de banco para investir no negócio. Então, só quando a gente entendeu que o negócio já estava estável e que eu ia conseguir pagar esse empréstimo com uma certa tranquilidade, foi aí que a gente deu esse passo. Então, não pense que você tem que ter um ultracongelador, que você tem que ter um forno combinado para produzir, porque a gente ainda produz no nosso próprio fogão. Então, como a gente está passando, por exemplo, aqui na empresa, né? A gente está passando por uma situação que a gente precisa entender o quanto que a gente pode aproveitar do nosso forno. Então, como a gente está no mês de baixa demanda, a gente aproveita para fazer alguns ajustes, a gente aproveita para fazer alguns testes, e aí eu tenho algumas pessoas me ajudando justamente nisso. Então, a gente interditou o nosso forno, ele está sem trabalhar esse mês e a gente está testando ele com o tipo de produção que fica melhor a gente usar nele, tá? Então, não é porque eu tenho um equipamento de última geração que eu tenho que usar toda a minha produção nele. E muitas vezes você ou as pessoas que trabalham com você precisa entender um pouco desta dinâmica. Que, por exemplo, se você conseguiu ter algum equipamento para poder fazer purê, por exemplo, né? Aqueles mixer que faz o purê de batata doce. Então, se você tem um equipamento desse, ele tem que ser muito bem utilizado, porque a partir do momento que você conseguiu reservar um dinheiro das suas vendas, conseguiu comprar um equipamento para melhorar a produção da sua cozinha, só que as pessoas não sabem usar, você não passou por nenhum treinamento e acaba tendo um pouquinho de dificuldade,
isso acaba sendo um ponto de atenção, porque às vezes você acaba indo colocar esse equipamento em risco e aí gastando muito mais depois para fazer um conserto do que se você estivesse usando ele direitinho. Então, todos os equipamentos que você for comprar, qualquer um deles, tá? Você precisa entender a utilização desses equipamentos para você usar da melhor forma, para você não estragar esse equipamento e acabar parando, né? Para poder gastar um dinheiro extra para poder fazer o ajuste e manutenção deste equipamento também. Um outro ponto importante, eu posso começar com o que eu tenho em casa. Eu não preciso gastar o dinheiro, né, que eu poderia comprar matéria-prima para compra desses equipamentos e utensílios. Quando eu falo que a gente tem que ter muito o pé no chão para tomar essa decisão, porque às vezes você precisa entender em que momento que o seu negócio está. Porque, por exemplo, eu estou começando agora a vender marmitas. Então, eu ainda estou naquela fase de testar, de pensar no meu cardápio, de começar a vender para uma pessoa ou outra. Então, essa é o momento que você precisa treinar, que você precisa testar as suas receitas, fazer as fichas técnicas. Então, esse não é o momento de você gastar dinheiro com equipamento. Vale muito mais a pena você comprar matéria-prima, por exemplo, arroz, feijão, óleo, sal, que são produtos que você usa no seu dia a dia, mas eles não estragam tão rápido. E aí você consegue fazer um estoque mínimo, mas, por exemplo, eu consigo ter uma quantidade de arroz, de feijão, para produzir aí pelo menos umas 2, 3 semanas. Então, de repente, vale muito mais a pena você pensar no investimento na sua matéria-prima do que pensar em comprar um equipamento agora que talvez ele não seja tão produtivo para você. E óbvio que ir guardando dinheiro, fazendo reserva, para daqui a alguns meses você conseguir comprar o equipamento, tá? Eu estou tentando passar assim a linguagem de tudo aquilo que a gente, né, que eu já vivenciei, tentando passar de uma forma simples para que vocês entendam e consigam tirar muitas vezes essa questão da cabeça de que você precisa ter um espaço, você precisa ter esses equipamentos para você começar a produção. Então, olha quanta coisa a gente já, né, falou aqui que desmistifica um pouco essa questão de ter o espaço, de ter que ter os equipamentos certos para poder fazer as marmitas. A gente não precisa neste momento. Agora, se você já vende marmita, você já tem aí um espaço na sua casa que você, de repente, já reformou, você está pensando em já contratar algum funcionário, é importante você pensar e olhar para dentro da sua produção quais os equipamentos que você precisaria para ganhar um pouco mais de agilidade. Então, por exemplo, um liquidificador, se você faz muito molho, muito caldo, de repente sopa, aí valeria a pena um investimento em um liquidificador industrial, por exemplo. Ou, eu tenho que bater muito tempero para poder usar, para poder fazer as marmitas. Então, para bater o alho, para bater a cebola, aí tem os equipamentos certos para você conseguir bater isso, para não ter que bater num liquidificador de casa e acabar sobrecarregando esses equipamentos. Então, tá vendo? Cada momento do seu negócio, ele vai exigir, né? Você vai ter a necessidade aí de um tipo de investimento. Então, quando a gente começa mais pensar na compra da matéria-prima em embalagem, e aí, se você não tem, balança, porque a balança vai te ajudar e ela faz parte de todo o seu processo de montagem das marmitas, porque é em cima de uma balança que você vai montar a marmitinha para você conseguir padronizar e o seu cliente entender que sempre que ele comprar uma marmita sua, ele vai receber com aquela mesma proporção, tanto da proteína, que é a carne, do arroz, do feijão, do legume. Se você trabalha com uma marmita fit, então quanto vai de purê tem que ser sempre a mesma coisa,
Quanto vai de legume, tem que ser sempre a mesma coisa. Então, trabalhar com as padronizações. Então, a balança, ela vai te ajudar neste primeiro momento, tá? Mas, assim, não precisa ser nenhuma balança extremamente moderna. Balanças simples, elas atendem muito bem. Tem aquelas balancinhas que a gente usa na cozinha de casa, mas, assim, se você já está pensando em comprar uma balança, eu recomendo você comprar uma com uma capacidade um pouquinho maior, tá? Existe aí nas páginas que vendem aí equipamentos, produtos, que você consegue achar por menos de R$ 200 aí uma balança e de repente você consegue comprar parcelado e tudo mais, tá? Então pense sempre nesta estrutura, em que momento que eu estou do meu negócio e o que é mais importante eu pensar de investimento agora, tá? É isso que vai te dar o direcionamento e é pensando assim que você acaba não tendo um desperdício, né? Ou de comida, ou de matéria-prima, ou de equipamento, que às vezes você também pensa em investir em equipamento. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu vou comprar tal equipamento porque vai me ajudar a cortar determinado alimento que vai ganhar tempo. Só que aí, quando a gente comprou, era caseiro, não adiantou. A gente jogou meio que dinheiro fora, porque quando você compra, ele não é útil para você, você acaba deixando encostado, ou até você revender, você não consegue vender pelo mesmo preço que você pagou, por mais que você tenha usado uma vez só, então você acaba perdendo aí um pouco mais de dinheiro nesse tipo de investimento. Então, por isso que eu estou falando, você não precisa ter, né, um gasto grande nesse primeiro momento. Tem algumas questões também que, então, por exemplo, você pode começar o seu negócio sem gastar dinheiro usando o que você tem dentro de casa. Então, as panelas que eu já falei, que a gente consegue utilizar o que a gente tem em casa. Uma outra coisa importante neste primeiro momento, além, né, daquela questão da ficha técnica, é você reservar um espaço na sua geladeira. Então, por exemplo, tem a gaveta lá embaixo que você guarda os vegetais, os legumes. Então, tenha nesta gaveta uma parte separada para casa e uma parte separada para sua empresa. Por mais que você fale assim, Fernando, eu já estou produzindo a comida para vender, eu não vou fazer mais comida para a gente jantar. Então, pese isso. Então, vamos supor assim, sou eu, meu marido e um filho. Então, para a gente, 400 gramas de arroz basta. Estou colocando alto, tá? Mas 400 gramas de arroz, vamos supor, 300 gramas, 100 gramas para cada um. 100 gramas de arroz basta, 200 gramas de feijão e 300 gramas de carne, tá? Então, o que você precisa fazer? Por mais que você está usando aquela comida que você produziu para a sua empresa, mas, entre aspas, sobrou, que você não vai montar uma nova marmita, você precisa deixar isso anotado, porque na hora que você for fazer o cálculo da sua ficha técnica, na hora que você for fazer a sua precificação, você precisa também contar com esse alimento que você reservou para consumo próprio da sua família, tá? Então, essa diferença é um ponto muito importante. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu fiz comida o dia inteiro, agora eu tenho que fazer comida para a gente jantar. Então, assim, você pode utilizar aquilo que você produziu, só que deixe anotado o quanto que você tirou. Tirei 200 gramas de arroz, tirei 100 gramas de feijão, então deixe isso anotado, porque na hora que você for fazer todo o seu controle financeiro, né, colocar lá nas anotações tudo que você gastou para produzir as marmitas, para depois você chegar no seu preço final, é importante que você deixe anotado o quanto que você tirou para consumo próprio, tá bom? Porque senão você tem uma quebra da sua produção, porque você fez ali a produção, ficou redondinha, você fez, vamos supor, 20 marmitas, sobrou ali um pouquinho de comida.
Então, aquela sobra que, se você não for usar no dia seguinte para montar mais algumas marmitas, aquela sobra, ela pode ser para consumo, mas tudo que você tiver como sobra, você precisa anotar para você conseguir deixar o seu processo redondinho, tá certo? Quando a gente pensa na produção de marmitas, às vezes a gente pensa, a primeira coisa a comprar é um freezer, e eu concordo com isso. Então, se você já está produzindo as suas marmitas, a primeira coisa que você precisa pensar é no espaço de armazenamento, tanto da sua matéria-prima quanto do seu produto final. Então, nem que for para você comprar um freezer usado, mas o primeiro equipamento que você precisa pensar em investir talvez seja esse freezer, tá? Porque aí você consegue separar e consegue começar a produzir até uma quantidade maior para você pensar em estoque. Então, para quem está começando, você pode escolher, né, duas formas aí de trabalhar com as suas marmitas. Então, você pode fazer ou a pronta entrega ou fazer um estoque mínimo. Só que vai depender do seu espaço de armazenamento. Então, quanto que você tem de espaço no seu freezer, no seu congelador de casa. Então, você precisa entender para não ficar comprando muita carne, muito frango e ter isso muito estocado. Você precisa fazer a roda girar. Então, aquele espaço reservado para você guardar as marmitas que você produziu é importante para você não ter esse desperdício, tá? Porque se você fizer e não tiver como armazenar, como que você vai guardar esse produto para congelar, para entregar para o seu cliente? Por mais que você faça hoje e combine com ele a entrega para amanhã, esse alimento ele precisa desse tempo para poder fazer o congelamento e você entregar o produto congelado para o seu cliente. Porque você também não pode falar assim, eu trabalho com comida congelada e vende resfriada, tá? Porque não é a mesma validade, não é o mesmo tipo de negócio. Então, esse é um ponto muito importante que vocês precisam ter de atenção. Se você vende, a sua proposta é trabalhar com comida congelada, você precisa entregar a comida congelada. Não dá para entregar a comida que você produziu ontem e deixou na geladeira, porque aí o tempo de validade ele acaba mudando também, tá? Começar dentro de casa tem essas vantagens, né? De você organizar o seu tempo, de você trabalhar perto da sua família, ainda mais assim, se você tem criança pequena, se você, né, cuida de neto, tem algum sobrinho, enfim, você consegue organizar aí o seu tempo, né? Dependendo da idade da criança, se é muito mais bebezinho, é um pouco mais difícil, mas você consegue organizar o seu tempo para você conseguir ficar mais em casa, porque aí você não tem aquele tempo de transporte, e aí você consegue também produzir esses alimentos dentro de casa para conseguir vender. Então, para quem está começando, vale esse teste, gente. Vocês vão ver o quanto é gratificante a gente começar a oferecer, a gente começar a vender, as pessoas começarem a gostar do nosso produto, começar a receber os elogios, né? Então, começar de dentro de casa é incrível, tá? Porque você consegue se avaliar para você entender se é isso que você quer de fato, né? Trabalhar com comida, porque às vezes a gente só quer alguma coisa para passatempo, mas ainda não descobriu o que é. Diferente de quem já começou a vender, de quem gosta de trabalhar com comida, mas é importante a gente respeitar essas regrinhas que a gente passa inicialmente aqui para vocês, para que vocês consigam ter aí uma empresa duradoura, uma empresa saudável, saudável não de saúde, mas saudável financeiramente. Que você consiga ter as vendas, mas que você consiga ver aí o seu lucro também, porque é óbvio que dá muita satisfação a gente trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, mas trabalhar com o que a gente gosta sem ganhar dinheiro não adianta. Então a gente também não pode pensar, né? Vou vender barato, porque você precisa dar o seu valor, tá? Não tem os porquês. Você precisa entender quais são os seus custos,
qual o preço da sua hora, da matéria-prima, né, das coisas que você pretende colocar dentro da sua cozinha, os custos operacionais que a gente chama, água, luz, gás. Então, assim, não tenha vergonha de cobrar, né? Vamos conversar um pouquinho disso num outro momento, porque às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, eu também já tive, mas hoje a gente tem que se valorizar muito. E aí vai ter muito cliente que vai falar assim para você: ah, mas você está começando, né? Faz mais barato, porque você acaba vendendo mais. E não é assim, gente. Ainda mais se a gente tem um planejamento, se a gente realmente quer fazer disso o nosso negócio, a gente precisa pensar num passo a passo. Se eu quero comprar lá o meu freezer para fazer o estoque, depois comprar um fogão específico para cozinha industrial, comprar mais panela, as panelas do tamanho específico para a gente produzir. Então, tudo isso custa. E você não precisa e não pode ter vergonha de cobrar pelo seu produto, tá? Óbvio que a gente também tem que ter uma base, né? De onde a gente está vendendo, para quem a gente está vendendo, porque também não dá para cobrar um preço muito alto se você está numa região aí de uma classe econômica um pouco mais baixa, tá? Mas essa questão aí de precificação também a gente vai falar em um outro momento, mas é só para dar uns spoilerzinhos aqui de vez em quando dos temas que vão aparecendo aí para a gente no nosso dia a dia e na nossa semana, tá? Então, por mais difícil que seja esse início, né? O início ele acaba sendo difícil. Por exemplo, antes eu estava fazendo gravação dos vídeos e agora eu tenho que fazer as lives, né? E quando a gente migrou dessa gravação para as lives, eu me senti insegura, eu tive medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou falar de um termo muito técnico? Porque ainda quando a gente está fazendo uma gravação, a gente consegue parar e fazer edição. Agora aqui na live é ao vivo, então se eu tiver algum erro e eu perceber, eu tenho que corrigir de uma forma que vocês também entendam que eu errei, mas que eu estou fazendo um ajuste. Então, tudo que a gente sai da nossa zona de conforto é muito difícil. Então, muitas vezes essa questão de trabalhar de casa deixa a gente numa total zona de conforto, porque a gente pensa assim: ah, daqui a pouco eu começo a fazer. E aí vai assistir um programa na TV, vai ouvir uma música, vai pôr uma roupa para lavar, vai começar a lavar uma louça, aí pega um celular. Então você precisa ter esse planejamento e essa organização para você conseguir e bater as metas aquelas mini metas que a gente fala do seu dia. Então, coloque no papel o que você precisa fazer de manhã, de tarde, de noite. Com isso, você se sente mais confiante e aí você consegue começar, mesmo dentro de casa. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu não consigo trabalhar na minha casa porque eu não sou organizada para isso. Então, eu prefiro trabalhar para uma pessoa, ganhar um salário limitado e fazer isso constantemente, porque aí eu sei que eu tenho aquele compromisso de sair da minha casa, ir para o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho. Gente, quando a gente trabalha para gente, é muito mais. Como que eu posso dizer? É muito mais prazeroso. No começo a gente chora, no começo a gente se descabela, no começo a gente fica desesperada, a gente fica morrendo de medo. Mas quando a gente consegue colocar aquilo em prática e ver o resultado financeiro, o resultado das pessoas elogiando aquilo que você está entregando, realmente não tem preço, tá? Mas para trabalhar de casa, você precisa dessa organização. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. A comida, ela não sai com uma qualidade boa se você faz de qualquer jeito, tá? Então, você precisa focar nisso e quando você estiver montando o seu plano de negócio, faça também o seu planejamento diário. Então, hoje, eu vou sentar para fazer o meu plano de negócios, eu preciso definir tal atividade, eu preciso ver
como que eu vou fazer a entrega das minhas marmitas, quais os dias que eu vou fazer a minha produção, quais os dias que eu vou sair para comprar matéria-prima. Então, tudo isso você precisa ter no seu planejamento muito claro, tá? Eu falo isso porque, mesmo tendo a minha empresa já há algum tempo, eu comecei a trabalhar esse passo a passo desse planejamento somente o ano passado, no começo do ano passado. Foi quando eu falei: agora eu preciso sentar e preciso organizar o meu dia para o meu dia render o tempo que eu preciso e ainda eu conseguir descansar ou fazer alguma atividade que me dê prazer. Precisa desse planejamento, dessa organização para a gente conseguir fazer o nosso dia render. Então, se o nosso dia tem 24 horas, o que eu preciso fazer? Dessas 24 horas, ela precisa. Eu preciso dormir, eu preciso acordar, eu preciso fazer minhas refeições, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso fazer as minhas marmitas, eu preciso fazer as minhas entregas. Então, tudo isso precisa estar muito justo dentro desse planejamento aí no seu dia, tá? Fernanda, você falou assim que talvez eu precise aí de um freezer. Será que vale a pena eu fazer um crediário ou ocupar o limite do meu cartão comprando equipamentos novos? Gente, eu acho que nesse primeiro momento, não. Você só vai me dizer se você tem condição de comprar um equipamento quando você fizer o seu planejamento, fizer o seu plano de negócios e couber dentro do seu orçamento, tá? Então, já estou vendendo minhas marmitas, já tem aí alguns meses. Eu consegui guardar um pouco de dinheiro, mas aí, de repente, vale a pena você ver se você não consegue comprar equipamento, algum tipo de equipamento usado, ou se precisa ser equipamento novo, tá? Quando você pensar em mudar de espaço, se planeje antes. É importante que você, né, depois de conquistar uma folga aí no seu faturamento, você consiga ter ter essa mudança, né, de espaço físico quando você está crescendo. Então, se você fez ali o seu planejamento, se você tem uma reserva financeira, aí você consegue mudar de espaço físico, mas sempre você precisa fazer o seu plano de negócios para você ou expandir ou aumentar a sua produção. Então, é importante que todo mundo tenha isso muito determinado, né? Então, todo mundo consegue fazer aí o seu planejamento da melhor forma, tá? Então, essa questão do planejamento, você precisa entender qual a porcentagem que você consegue reservar do seu faturamento para você conseguir fazer esse investimento em ou um aluguel, enfim, para você mudar aí o seu ambiente de sair de dentro de casa, né? Então é importante que você fique um tempo, que você continue um tempo na sua casa, que você tenha um faturamento legal, que você conquistou mercado, que você tenha aí um aumento das suas vendas, que tem cada vez mais clientes chegando, aí sim vale a pena você pensar, até porque aí muda a classificação da sua empresa, tem a questão depois de abrir CNPJ, e são coisas que a gente vai conversando um pouquinho aqui, tá? Mas quando você for mudar o seu espaço, você tem que ter essa folga no seu faturamento, porque aí você tem que pensar que todo aquele faturamento ainda você precisa incluir também o valor de aluguel. E aí são despesas adicionais que acabam entrando no seu dia a dia e que você vai precisar ter isso muito bem direcionado, tá? Então, tanto para um ponto de revenda, vamos supor, eu tenho espaço na minha casa, porém eu tenho espaço para fazer uma fábrica dentro de casa, mas eu quero abrir um ponto de venda. Então, para você abrir ali um lugar para você pôr freezer e começar a vender, você precisa pagar aluguel também, tem os impostos e tudo mais. Então, todas essas contas adicionais que começarem a vir para você, ela tem que
estar dentro do seu planejamento. E quando a gente fala de estar no seu planejamento, é porque todos esses gastos, ele tem que estar no preço do seu produto, tá? Então, se você paga aluguel, mesmo não pagando aluguel, você tem que fazer uma simulação de como você fosse pagar um aluguel, tá? Então, pega um aluguel médio aí da sua região e coloque isso também como um custo fixo da sua empresa, porque se você não faz isso desde o começo, só porque eu estou trabalhando de casa, eu não preciso pensar nisso, Fernanda. Isso é se eu tiver maior. Mas assim, já comece isso desde o começo, porque eu não comecei isso desde o começo. E quando a gente pensou em fazer a nossa obra, a gente teve que mudar preço, mas ainda não ficou ajustado. Então, depois de um tempo, eu consegui fazer o ajuste certo no preço do meu produto. Até porque você não pode aumentar de uma vez, senão você começa a perder cliente, tá? Então, essa questão do planejamento, quando eu falo, é justamente isso, para você colocar tudo isso ali na sua anotação do que você gasta, para aquilo virar depois o seu preço também, tá bom? Uma outra questão é que o mesmo planejamento ele serve tanto para compra de equipamentos, como por exemplo, um freezer, uma geladeira, uma bancada que eu preciso colocar ali na minha produção. E aí ele merece esse planejamento de investimento. Então, qualquer coisa que você for comprar, ou você vai mudar de espaço, precisa estar dentro deste planejamento. Então, quando a gente fala de você fazer as anotações e fazer toda a sua ficha técnica de produção, é justamente por isso. Pensando que uma hora a gente vai precisar crescer, e aí eu já tenho essa folga ou essa questão já dentro do meu planejamento, então eu já consigo contar com isso. E a maioria das empresas, as pessoas, elas não têm essa programação, tá? Então, por isso que as pessoas acabam demorando um pouquinho mais para pensar nesse investimento. Então, como eu já passei por tudo isso, fica mais fácil de falar para vocês aqui, começar da forma correta, né? E mesmo comprando alguns equipamentos no início, procure sempre comprar aqueles usados, mas bem conservados, porque aí você consegue economizar uma boa reserva, né? Um bom dinheiro aí para você, de repente, ou pensar em comprar até um outro equipamento, ao invés de você comprar um novo, você consegue comprar dois, e assim por diante, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe anotado aqui embaixo para mim, a gente vai conversando, tá? Mas essa live de hoje ela foi importante para mostrar para vocês que a gente consegue começar qualquer coisa que a gente queira fazer dentro de casa e que trabalhar com comida congelada dá para a gente fazer de casa também, tá bom? Então comece o seu planejamento aí que vai dar tudo certo lá no final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais.